graça e paz. Vamos louvar a Deus, vamos dar a Ele toda a honra, toda a glória, porque o Senhor é o nosso Pai, Ele cuida de nós todos os dias, amém? Obrigado, Senhor. Os confins da terra, Graça e paz, você membro da IPI Gilead, e você que não é membro, talvez não seja de Sorocaba também, está nos assistindo, a graça e a paz do Senhor Jesus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que esse seja um momento todo especial para você e para todos nós. É um momento onde nós vamos adorar a Deus e também ouvir a sua voz. Eu quero ler com você e para vocês o Salmo 124, apenas alguns versos. O salmista, ele diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a alma teriam passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Ele diz assim no verso 6: bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, eu quero que você reflita um pouco nessa leitura, que é Deus quem nos sustenta, Ele está ao nosso lado. Se não fosse Ele que esteve ao nosso lado, o que seria de nós? A sua presença está sempre conosco, está na sua igreja, está com o seu povo, está comigo, está com você. E o Senhor tem nos guardado e continuará a guardar e dirigir os nossos passos. Vamos orar? Senhor, nós oramos neste momento para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Bendito e exaltado seja, Senhor, o Teu nome em toda a terra, mas também, Senhor, na Tua igreja e em nossos corações. Que o nosso coração, a nossa alma, seja, Senhor, um lugar de adoração, onde, Senhor, nós possamos prestar honras ao Teu nome, onde nós podemos, Senhor, nós possamos desfrutar de uma comunhão verdadeira, profunda e sobrenatural com o Senhor.
nós nascemos e vivemos somente para te adorar, para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor nos dê capacidade, Senhor, do alto, para que nós possamos bendizer ao teu nome, honrar e glorificar o teu nome, Senhor, cheios de autoridade e cheios do poder do Espírito Santo. Dirija, Senhor, todos os momentos deste culto que nós prestamos a Ti. Que seja tudo, Senhor, dirigido pelo Teu bendito Espírito Santo. Cuida de nós e derruba, Senhor, todas as barreiras que possam impedir a Tua palavra de chegar aos nossos corações e também todas as barreiras que possam impedir-nos de elevarmos a Ti as nossas orações, a nossa adoração. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.
Boa noite, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, graça e paz no coração de cada um de vocês. Eu estou muito contente porque no dia de ontem nós pudemos nos reunir no nosso primeiro reencontro e eu fiquei muito feliz em rever alguns dos irmãos e espero que na próxima oportunidade, você que não pôde participar conosco, possa estar aqui também para juntos nós adorarmos e bendizermos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, hoje nós vamos dar sequência à série de mensagens do mês de setembro, que nós chamamos de Caminhando pelo Vale. Na semana passada, o pastor Guto ministrou a mensagem para as nossas vidas, baseado no livro, no tema Caminhando pelo Vale da Sombra da Morte, né? A dádiva da graça no Vale da Sombra da Morte. E hoje eu quero falar com os irmãos sobre a dádiva da graça no Vale de Ossos Secos, né? A ação da graça de Deus no Vale de Ossos Secos. Mas antes vamos fazer uma oração. Senhor Deus, te dou graças por esse momento, ó Pai. Que a Tua Palavra venha diretamente aos nossos corações para que nós possamos receber aquilo que de fato o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, Deus. Que este momento de culto possa ser algo especial para os irmãos e irmãs que estão assistindo esta mensagem. Que cada pessoa possa ser impactada de uma forma especial e profunda, Senhor, e individual conforme o Senhor tem para cada um dos Teus filhos. Que nós possamos compreender também quais são os Teus propósitos para as nossas vidas quando passamos pelos diversos vales que estão aí ao nosso redor, Deus. Fala conosco nessa noite, Pai, que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu vou pedir para os irmãos acompanhar a leitura neste momento do livro de Ezequiel. Eu vou ler alguns versos para os irmãos, Ezequiel capítulo de número 37. Eu vou ler dos versos 1 até o verso de número 14 apenas, tá bom, irmãos? Diz assim a palavra de Deus: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor.
Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir, ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Amém. Bom, a nação de Israel, amados, ela teve seus altos e baixos. Desde quando eles foram libertos do Egito através da vida de Moisés, pela ação de Deus, o povo constantemente se dividia entre adorar o Senhor ou adorar outros deuses, entre ser fiel ao Senhor e ser infiel. Por isso, nós compreendemos, meditando em diversos textos das Escrituras Sagradas, que o povo de Israel ele estava em uma decadência espiritual. Os profetas antigos, eles profetizaram constantemente a necessidade do povo converter os seus corações ao coração de Deus, a voltar a se entregar ao Senhor. O profeta Isaías, ao contemplar a condição espiritual de Israel, ele disse que este povo está enfermo da cabeça aos pés. E Isaías chamou o povo ao arrependimento e o povo não ouviu. O profeta Amós, quando olha para o povo, ele viu que o culto estava sem vida, que os louvores do templo eram apenas barulho, sem propósito, e ele convocou o povo a se arrepender e o povo não ouviu. Não deu atenção à palavra do profeta. O profeta Oséias, quando olha a infidelidade do povo e vê que eles não estavam com uma estabilidade espiritual, mas sim estavam completamente instáveis, ele chama o povo para arrependimento e o povo não escuta. O profeta Miqueias concluiu que o povo estava cansado, enfadado da presença de Deus. Conclamou o povo ao arrependimento e o povo não ouviu. Jeremias chorou porque Deus havia profetizado destruição caso o povo não se arrependesse. E Jeremias, ele profetizou, clamou para que o povo se arrependesse e o povo não se arrependeu. E agora nós temos aqui Ezequiel, já numa dimensão um pouco diferente. Agora ele já não está, neste momento, está profetizando ao povo para eles se arrependerem, mas agora ele está vendo o resultado de toda a negligência do povo. Ezequiel está no meio de um vale de ossos secos e Deus diz: esta é toda a nação de Israel. Aquela nação que não ouviu a palavra de Deus, aquela nação que constantemente rejeitou os seus profetas, estava morta espiritualmente. O povo de Deus necessitava urgentemente de uma restauração espiritual. Eles estavam depravados, corrompidos e já estavam como nesse vale de ossos secos, como mortos, né? Alguns motivos para o povo de Israel
precisar de uma restauração espiritual. O primeiro deles é que o povo estava disperso, não havia mais união, não havia mais comunhão no meio do povo. O pecado que separa e divide se fazia presente no meio dele e isso afetou as pessoas, afetou o povo diretamente. Eles estavam sem vigor, muitos deles estavam dispersos e sem comunhão. Haviam fissuras, rachaduras na comunhão do povo. O povo de Deus estava como ossos, né? Como ossos secos, ou seja, havia ausência de entusiasmo, ausência de vida. Quando eu falo de vida é aquela alegria, né? Quando nós imaginamos uma coisa seca, não quer dizer que necessariamente ela está morta, mas você olha e fica, puxa, que situação difícil. Sabe aquela planta que você tem, que você vê que ela está quase morrendo, mas ainda há vida, mas ao mesmo tempo você vê não tem graça mais, né? E você precisa tentar reverter a situação. O povo de Israel estava nessa situação. Ainda como vivos, mas como ossos secos, né? Pálidos espiritualmente, né? Fracos, sem alegria, sem entusiasmo. A palavra entusiasmo significa Deus dentro de nós, né? Deus se manifestando em nossas vidas de dentro para fora. Eles estavam flertando com o pecado, naturalmente é isso que aconteceria com eles. E o povo de Israel também dava sinais de morte espiritual. Nós vemos que ali no texto eles estavam ali mais do que secos, estavam sequíssimos, estavam mortos. Amados, morto, ele não tem apetite, né? Ele não precisa comer nem beber nada porque ele não sente este desejo. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da presença de Deus, porque eles serão fartos. Mas como sentir sede e fome da presença de Deus se estamos mortos espiritualmente? Essa era a condição do povo de Israel. Uma pessoa morta não sente saudade, morta espiritualmente, não sente saudade da presença de Deus, não sente vontade de amá-lo, não o busca em primeiro lugar, não faz questão de olhar para as coisas que são do alto e desejar estas coisas, né? Porque o que o atrai são os prazeres do mundo. O que atrai aquele que está morto espiritualmente é a fascinação da riqueza, são os seus maiores desejos íntimos, que estão fincados aqui nesta terra, aqui neste local, mas não mais as coisas que são do alto. E assim era a situação do povo de Israel. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos, nos momentos de maior crise, das maiores crises espirituais, é onde Deus vê uma oportunidade de agir. Na história da igreja, nós vemos que os grandes avivamentos aconteceram muitas vezes nos maiores momentos de depravação, nos maiores momentos de desânimo, até mesmo da falta da busca do Senhor. É ali que Deus viu uma oportunidade de começar a fazer um grande movimento. Eu quero que esta mensagem de hoje traga um pouco de esperança para a vida dos irmãos, e eu vou dizer por quê. Se nós olharmos para a nossa nação hoje, nós vemos que há uma depravação espiritual. Assim como o povo de Israel, as pessoas hoje em dia não buscam mais o Senhor como deveriam ser buscadas. Os nossos governantes não compreendem quais são as vontades do Senhor e agem conforme os seus próprios pensamentos. O povo de Deus, o povo que se diz povo de Deus hoje, não age como povo de Deus. Todos nós, amados, precisamos de uma restauração da parte do Senhor. Eu preciso constantemente ser restaurado. Você precisa constantemente ser restaurado aí na sua casa, onde você estiver. Você, seus pais, seus filhos. Mas a restauração só pode vir de Deus. Quando nós olhamos para o povo de Israel, nós podemos perceber que muitas vezes estamos como eles. Estamos muitas vezes sem vida, nós estamos como mortos, estamos sequíssimos, não há entusiasmo no nosso coração, nós não buscamos mais o Senhor, nós não desejamos mais a Sua presença, nós não o amamos como deveríamos amá-los, e aí como fica? Morte espiritual. Ao invés de nós olharmos, nós passarmos por um vale de ossos secos, nós somos os ossos secos.
Misericórdia, amados. Nós precisamos urgentemente de restauração espiritual. A igreja do Senhor carece de restauração. E eu quero trazer aqui para os irmãos, mediante o texto que nós lemos, alguns aspectos da restauração que eu creio que virão sobre as nossas vidas. O primeiro aspecto da restauração que eu quero trazer aqui para os irmãos é que a restauração tem um agente. A restauração não acontece por acaso, não acontece de repente, mas o agente da restauração é Deus. Tudo começa em Deus, tudo provém de Deus. É Ele quem nos escolheu, é Ele quem nos chama, é Deus quem nos justifica, quem nos transforma, é Ele quem nos levanta da morte. Como nós vimos lá na mensagem anterior, na semana passada, num vale de sombra da morte, Deus está conosco, que nos tira deste lugar. A restauração é uma iniciativa de Deus, é um movimento de Deus se achegando ao seu povo, trazendo vida e nos resgatando. Aqui no texto nós vemos que é Deus que leva Ezequiel a ter esta visão e o coloca no meio do vale de ossos secos, lá no versículo 2. É Deus quem pergunta ao profeta: poderão estes ossos viver, Ezequiel? É Deus quem manda o profeta profetizar, e toda a ação do levantar dos ossos, do movimento de vida e de restauração, apesar de terem acontecido após as palavras de Ezequiel profetizando aos ossos, mas era poder de Deus, era a ação do Senhor. O que me faz lembrar do texto de Efésios 3:20, que diz que tudo que Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Então, apesar de Ezequiel ser uma figura importantíssima nesse momento, apesar dos ossos terem se movimentado pela palavra, que Ezequiel profetizou, nós vemos que é o poder de Deus que opera no meio do seu servo. Então não adianta pensarmos muitas vezes que nós somos os mais santos, os mais corretos, que a nossa palavra tem poder, que nós somos cheios de unção, que nós somos os melhores no meio da comunidade. Não adianta, porque é o poder de Deus que opera em nós. É Deus agindo no meio do povo, é Deus fazendo milagres no meio do povo. Então, Deus, Ele é o agente de toda a restauração que nós precisamos. É Ele que age milagrosamente levantando os mortos da sepultura espiritual. Deus pergunta ao profeta, queridos: Ezequiel, esses ossos poderão viver? E o que Ezequiel responde? Qual seria a sua resposta nesse momento? Se você estivesse tendo esta visão, olhando para um vale cheio de morte, cheio de desgraça, João, Maria, missionário Daniele, irmão Paulinho, irmã Cláudia, irmã Ieda, irmã Selma, irmão Márcio, irmã Laís, Hendrick, Selma, poderão esses ossos viver? Qual seria a sua resposta? Provavelmente alguns de nós diriam assim: olha, não tem condição, não vai viver, porque aos nossos olhos essas coisas são impossíveis. E sabe, amados, quantas vezes nós temos esta visão, só que não de um vale de ossos secos, mas nós estamos caminhando e nos olhamos para um lado e vemos nossos sonhos que foram perdidos. Nós olhamos para o outro lado e vemos projetos que começamos e não conseguimos terminar. Olhamos para trás e vemos pessoas que foram deixadas, relacionamentos que se quebraram, que nós não conseguimos alimentar. Olhamos um pouco mais para frente e não conseguimos enxergar a esperança. Quantas vezes esses ossos secos representam coisas que ocorreram nas nossas vidas e nós paramos e chegamos à conclusão de que não dá mais, não tem jeito. Sabe qual foi a resposta do profeta Ezequiel nessa situação? Ele disse assim: Senhor, você que sabe, o Senhor sabe a resposta, eu não sei dizer se eles podem viver, eu não sei dizer se há esperança para os meus sonhos. E amados, essa deve ser a resposta que deve estar na ponta da nossa língua.
o reconhecimento da soberania de Deus. Soberania de Deus é Ele fazer o que Ele quiser, quando Ele quiser, no tempo que Ele quiser, se Ele quiser. Nós precisamos compreender que quando as coisas estão no controle de Deus, a resposta tem que ser essa: Senhor, eu não sei, mas Tu o sabes. Sabe por quê, amados? Porque se Ele quiser, os seus sonhos podem voltar a ter vida. Se Deus quiser, aquele projeto que você começou e não conseguiu concluir, Ele vai dar condição de você retomar. Se Deus quiser, os paralíticos andam. Se Deus quiser, os mudos falam e os surdos ouvem. Os enfermos são curados. Aqueles que estão corrompidos espiritualmente são regenerados. Se Deus quiser, a salvação na sua família. Se Deus quiser, a esperança volta. Se Deus quiser, existe vida no meio da morte. E sabe o que esse texto diz pra gente? Que muitas vezes Deus quer. O que Ele quer para o seu povo é trazer restauração. E a pergunta que fica para nós, né, irmãos? É possível a nossa igreja hoje receber uma poderosa restauração da presença de Deus? É possível esta igreja ser cheia do Espírito Santo? É possível que nossos pastores e líderes sejam tocados com as tochas acesas das mãos do Senhor? É possível que nossos líderes encham, estejam cheios da unção de Deus? É possível que eu e você reacenda a chama do Espírito Santo do nosso coração? É possível que o primeiro amor volte a reinar nas nossas vidas? Será que é possível termos jovens santos? Será que é possível termos pais que consigam educar os seus filhos no caminho que devem andar? É possível que nossas famílias sejam piedosas? Será que é possível que a igreja volte a ser uma igreja de oração? É possível que essa igreja compreenda o chamado, a grande comissão e vá ao mundo e faça discípulos por onde eles passarem, pregando o evangelho a toda a criatura? Amados, Deus sabe. Deus sabe. E eu creio que o que Ele sabe é o melhor para as nossas vidas. E eu creio que é possível haver restauração. Item por item que eu falei aqui agora, eu creio que é possível, que Deus pode fazer sim, mas eu não posso afirmar, porque Ele é que sabe. O que nós podemos ter em mente, amados, é que nós não podemos deixar morrer a esperança. Apesar de Deus poder ou não curar, nós devemos orar pela cura. Apesar de Deus poder ou não restaurar alguém, nós precisamos buscar a restauração, porque Deus é que sabe. Se Deus quiser, Ele pode fazer de nós homens, mulheres, jovens e crianças, grandes homens e mulheres de Deus, cheios de intrepidez. Ele pode fortalecer os fracos, levantar os caídos. Se Deus quiser, Ele pode voltar a inflamar esta comunidade. Ele pode voltar a inflamar com a chama do Espírito Santo esta igreja, porque Ele é o agente da restauração. Amém? Uma outra coisa relacionada à restauração, amados, qual é o instrumento da restauração? O que Deus usa para restaurar? Nós vimos aqui agora que é Ele quem inicia, mas quais são os meios? A primeira coisa é a palavra de Deus, Deus diz ao profeta: profetiza esses ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Deus chama os mortos pela palavra. Quando Ele ressuscita Lázaro, Ele diz: Lázaro, Jesus diz: Lázaro, vem para fora. Não há outro instrumento de restauração a não ser a palavra de Deus. Hoje, amados, muitas pessoas têm negligenciado a palavra do Senhor. As pessoas, elas não leem mais a Bíblia, elas não se dedicam mais nos ensinamentos do Senhor. Algumas pessoas têm pregado o Evangelho de forma negligente, ou até mesmo pregado um outro evangelho sem ser aquilo que o Senhor nos diz, pregado outras doutrinas. Pessoas têm pregado aquilo que o povo quer ouvir e esqueceram de pregar aquilo que Deus quer falar para o seu povo. Mas se nós queremos ver os mortos recebendo vida,
Se nós quisermos receber uma restauração da parte de Deus, se nós quisermos ver conversões verdadeiras, nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder para a salvação, e a palavra deve ser pregada com lágrimas e no poder do Espírito Santo. O profeta diz: ossos, ouçam a palavra do Senhor. E eu quero dizer para vocês aqui hoje, não como um profeta, como era Ezequiel, mas como um líder espiritual, como alguém que eu creio que tem autoridade para dizer isso. Amados, ouçam a palavra de Deus. Não negligenciem aquilo que Deus está dizendo para vocês nesta mensagem, em outras mensagens. Quando você abrir as Escrituras Sagradas, abrir a sua Bíblia aí no seu lar ou no seu celular, né? Você navegar ali por essas palavras, ouçam o que Deus está dizendo. Em uma última reflexão minha, eu falei sobre Apocalipse e o Espírito diz à igreja, né? Deus diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, Deus está falando, a palavra está sendo pregada. O povo de Israel negligenciou a palavra de Deus por muito tempo, negligenciou seus profetas, por isso estavam nessa condição espiritual tão difícil, tão irreversível. Mas se nós ouvirmos a palavra de Deus, haverá vida, porque esse é um dos instrumentos de restauração. E o outro instrumento de restauração de Deus, para que haja vida, né, para que haja restauração, é o Espírito Santo. O versículo 5 diz que quando o Espírito entra nos ossos, é aí que eles recebem vida. O versículo 9 diz que quando o Espírito vem e assopra sobre esses ossos, né, eles recebem a vida. O versículo 10 diz que quando o Espírito entrou neles, eles se levantaram como um exército. Então aqui há alguns versos que reforçam o poder e a necessidade da ação do Espírito Santo das nossas vidas. Nós precisamos deste sopro do Espírito Santo para que nós sejamos vivificados todos os dias. Nós precisamos nos relacionar com Deus para que o Espírito Santo traga vida, para que Ele levante os caídos, para que Ele traga restauração e ressuscite aqueles que estão mortos espiritualmente. É através da ação do Espírito Santo que Deus nos regenera, amados, que Ele nos convence do pecado, né? Que nos traz vida, essa vida espiritual que nós precisamos. Nós temos nos relacionado com Deus a ponto de nós sentirmos esse movimento, esta ação do Espírito Santo. Nós conseguimos compreender e perceber que Ele está agindo todos os dias nas nossas vidas. Só haverá restauração para mim e para você se nós ouvirmos a palavra de Deus e se nós permitirmos que o Espírito Santo esteja agindo nas nossas vidas. Caminhando aqui para os últimos tópicos, eu quero falar com os irmãos agora sobre o processo da restauração. Bom, depois que Ezequiel lhe profetiza, né, para os ossos, né, ouçam a palavra do Senhor, começa a haver um movimento. A primeira coisa que Ezequiel escuta é o ruído, né? Ele escuta um barulho como de um chocalho, ali o texto fala, mas barulho não é vida ainda, né? Restauração não é barulho, não é agitação, não é gritaria, não é emocionalismo. Não se gera vida com propaganda e nem com marketing, nem com ruídos. Ezequiel ele não confundiu barulho com criação, nem muitas atividades com unção, nem agitação com avivamento. Amados, vamos tomar cuidado com os movimentos que nós vemos por aí. Muitas comunidades, muitas mensagens na internet de muitos líderes espirituais estão pautadas em muito movimento, em muito barulho. E eu não vou dizer que todos estão errados, né? Cada um tem aí a sua estratégia, Deus fala conforme Ele quer com cada um, mas nós precisamos ter o discernimento, que nem sempre barulho é vida, nem sempre muitas atividades na igreja é sinal de avivamento.
Nem sempre muita música é sinal de unção, muitas luzes, né, é sinal de unção. Vamos tomar cuidado, tá? A princípio, né, esse processo de restauração, ele começa com um movimento, né, com esse barulho, com este som diferenciado, mas ainda não é vida. Depois houve um ajuntamento, né? Houve um processo aí. Os ossos que estavam espalhados, dispersos, começaram a se juntar, começaram a voltar às suas origens, né? Eles ficaram em ordem, mas ainda eram ossos secos, né? Sem vida e sem fôlego. Talvez nós poderíamos ficar satisfeitos com isso, mas creio que Ezequiel não ficou, né? O que adianta ter um monte de esqueletos sem vida? Eles poderiam, por algum motivo, lutar nas guerras do Senhor? E assim, amados, nós ouvimos um barulho e depois Deus começa a fazer um movimento, começa a trazer o ajuntamento e depois vem os tendões e a carne. Agora os ossos estão em pé, agora eles têm estrutura, agora pareciam mais como gente, né? Mas ainda assim estavam mortos. Nós podemos ter estrutura, nós podemos ter doutrina, nós podemos ter preceito, nós podemos ter a comunidade, mas só esta capa não é vida. Ainda falta alguma coisa, né? Nós podemos ter a religião ao nosso redor, andando conosco. Nós podemos frequentar a igreja, mas nós precisamos de vida. Depois vem a pele, né, amados? Agora eles tinham aparência, tinham beleza, formosura, mas ainda estavam mortos, ainda eram cadáveres. Você pode parecer filho de Deus, você pode aprender o vocabulário evangélico, você pode ter todos os provérbios e salmos na ponta da língua, você pode ter toda a aparência de crente, né? Mas ainda assim pode estar morto espiritualmente. Os fariseus eram lindos por fora, né? Mas eles estavam mortos, como diz lá, Jesus falava, né? Se eu não me engano, palavras de Jesus, posso estar errado, né? Vocês são como sepulcros caiados, né? São belos por fora, mas o que há por dentro de vocês? A morte. Não há nada de belo, a sujeira, a podridão. É preciso mais. É preciso um pouco mais para que haja vida nesse processo de restauração. E é preciso que o Espírito Santo nos vivifique. E a última etapa da restauração é a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Só o Espírito Santo pode regenerar a nossa alma. Só o Espírito pode transformar sua vida. Só o Espírito pode trazer restauração em nosso meio. Só o Espírito pode fazer jorrar rios de águas vivas dentro de cada um de nós. Só o Espírito Santo pode fazer com esta igreja, com esta comunidade, o que ninguém mais pode fazer, que é nos levantar como um poderoso exército de Deus para guerrear contra as potestades espirituais, para guerrear contra esse sistema corrompido aí no mundo, para guerrear contra aqueles que vêm contra a igreja, para guerrear contra o inferno, porque enquanto o inferno não se cansa de vir contra a igreja, nós não vamos nos cansar de ir contra ele, porque nós seremos restaurados e nos levantaremos como um exército numeroso, porque o Espírito Santo nos vivifica, o Espírito Santo nos restaura. Houve barulho, houve ajuntamento, os tendões se juntaram, os ossos se firmaram, Deus restaurou o aspecto exterior e Ele restaura agora por dentro. Deus faz a transformação completa, amados. Não espere nada menos de Deus do que uma obra completa. Aquele que começou a obra, Ele é fiel para terminar, para concluir, para nos acompanhar até o fim dos dias. Aquele que nos chamou lá atrás de uma vida de pecado, que nos regenerou, é aquele que vai nos acompanhar até a consumação dos séculos. Até quando nós estivermos juntos lá no céu com Ele, regozijando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Amados, viva o processo de restauração.
Experimente neste momento toda a ação de Deus na sua vida. Se algo está corrompido, se você sente falta de alguma coisa, permita que Deus neste momento comece a te restaurar. Que haja barulho, que haja ajuntamento, que os tendões venham se firmar, que haja pele, estrutura e por fim, o sopro do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que nós possamos vivenciar essa restauração da parte de Deus. E por fim, para concluir esta mensagem, eu quero trazer aqui para os irmãos, de forma breve, que estou vendo aqui no reloginho que eu já trouxe uma mensagem um pouco mais extensa do que eu costumo trazer para os irmãos, mas eu creio que Deus está falando. Eu quero trazer aqui para os irmãos, como conclusão desta mensagem, os resultados da restauração da parte de Deus, A primeira coisa é que os ossos que eram secos passaram a viver e se puseram em pé como um exército. O versículo 10 diz isso, Amados, Deus pode nos levantar, Deus pode voltar a unir, Deus pode nos dar um só coração, um só propósito, um só espírito. Nós podemos voltar a ser igreja, como um exército do Senhor. Se nós nos levantarmos em nome do Senhor, nós podemos fazer uma grande obra aqui na terra. A palavra de Deus nos diz que nós somos como um corpo, mas nós não somos corpo se nós de fato nós não recebemos essa vida, esta restauração da parte de Deus. Restauração esta que nos une e que nos faz ser um exército. Uma outra coisa é que os ossos, eles saíram de sua sepultura espiritual. Lá no versículo 12 e 13 nós podemos ver isso melhor. Mas não importa quão profunda seja a sua sepultura espiritual, nesse momento agora. Qual é o buraco existencial que você se enfiou, Talvez há um tempo atrás ou que você está neste momento. Quero dizer uma coisa para você, nesta noite, o Espírito Santo pode quebrar o poder da morte. Nesta noite, o Espírito Santo pode desatar você das vestes mortuárias e tirar você desta sepultura espiritual. Amados, ouça a palavra de Deus. Deus trará vida para você. Deus trará restauração para a sua casa. Creia nesta palavra. Uma outra coisa que a restauração traz para nós é que nós podemos ter uma experiência profunda com Deus. Alguns versículos diz que depois de nós sermos restaurados, nós saberemos quem é o Senhor. Ele diz isso no verso 6, ele diz isso no verso 13, Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a sua sepultura e você sair dela com vida. Ó povo meu, ele fala isso. Porém em vocês o meu espírito e vivereis e vos estabelecereis na própria terra, então sabereis que eu sou o Senhor. Ele fala isso umas 3, 4 vezes neste texto. Amados, saber quem é Deus é saber com quem nós estamos relacionando. Se nós não nos relacionamos com Deus, nós não o conhecemos, nós não sabemos quem Ele é. E quando Deus diz que nós o conheceremos, saberemos quem é o Deus que está trazendo da morte para a vida, quer dizer que Ele está também restabelecendo a nossa relação com Ele. A comunhão que outrora foi quebrada, agora é restaurada. Em nome de Jesus. E por fim, a unidade espiritual. Nós não continuamos a leitura, mas nos versos 25, 22, 25, até o verso 28 desse capítulo, nós vemos que Deus ele vai restaurar também a unidade espiritual do povo e a comunhão íntima e contínua com Deus. Aquele povo que estava separado, que eu falei no começo, disperso, não tinha mais união. Agora, o povo de Israel não seria mais duas nações. A divisão que rasgou a nação no meio, ela não existiria mais. O povo iria restaurar a união do povo de Deus. Amados, Deus restaura relacionamentos. E aqui eu quero abranger esta palavra, trazer uma abrangência maior. Não apenas na comunidade, mas aí na sua casa também. Casamentos que estão quebrados, Deus restaura. Amizades que foram separadas, Deus restaura, A quebra de confiança entre membros da comunidade e liderança, Deus restaura.
a falta de confiança nos governantes, né? A perda de fé, deixamos de orar por aqueles que governam o nosso país. Deus restaura, a restauração. Deus volta a unir aquilo que outrora foi separado. E aí Ele também restabelece a nossa comunhão com Ele. Deus porá o seu santuário no meio do povo para sempre. É o que o texto diz ali. Ele será o nosso Deus e nós seremos povo dele. Você pode crer nesta palavra? Nós fomos já esses ossos secos. Efésios capítulo 2, se eu não me engano, é Efésios 2, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Nós éramos esses ossos secos. Mas aí, Deus olha para nós e nos dá graça. E aquele coração que outrora não conseguia cultuar ao Senhor, aquele coração que não tinha condição de obedecer ao Senhor, é trocado. Sai o coração de pedra, entra o coração de carne. Sai a vida que era completamente dominada pela ação do diabo e agora Deus começa a tomar conta da nossa vida. Já não é mais o diabo que nos movimenta, mas o Espírito Santo de Deus que nos conduz a uma vida que vai de encontro ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o movimento da graça de Deus. Não havia esperança, nós como mortos não tínhamos condição alguma de nos achegarmos a Deus, não tínhamos como levantar nossa mão e chamá-lo, não tinha como abrirmos nossa boca e dizer venha me salvar, porque não era isso que nós queríamos. Não é a vontade que o morto tem. A vontade que o morto tem é de continuar fazendo a vontade do diabo. Mas Deus nos olha com compaixão e com um amor que só Ele tem e nos oferece graça. De graça. Quer dizer, nós não pagamos nada, mas o Seu Filho Jesus, Ele morreu por cada um de nós para que nós pudéssemos ser restaurados. Valorize isso, amados. Eu quero que neste momento você, se está passando por um vale de ossos secos, sinta aí a restauração de Deus acontecendo na sua vida. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e na vida dessa comunidade. Que Deus nos abençoe profundamente. Senhor Deus, te dou graças por esta mensagem, ó Pai. Deus, que nós possamos sentir a Tua restauração em nosso meio, Senhor. Que nós não venhamos a sentir falta de nada, mas sim apenas sentir falta da Tua presença e Te buscar, Deus. E assim sermos cheios do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque Tu olhaste para cada um de nós e nos resgataste, Pai, de um vale da sombra da morte, nos resgataste de um vale de ossos secos e soprou o Teu fôlego de vida e soprou o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Te dou graças, Pai, por esse movimento divino em nossa direção, Pai, que traz vida, traz restauração, traz esperança e traz paz para cada um de nós. Que nós possamos vivenciar esta restauração, esta regeneração todos os dias da nossa vida, Pai. Eu te agradeço por esta palavra e por tudo que Tu tens feito em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos profundamente. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada e restaurada. Em nome de Jesus. Até a próxima.